Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos afeis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Para construirmos uma casa no mundo físico é necessário certos materiais como pedras, tijolos, cimento, areia, brita, ferro, tinta, materiais desse tipo. Para construirmos a nossa vida, para edificarmos a nossa vida como morada espiritual de Deus, é necessário um outro tipo de material. Nós já vimos na parte 1 dessa meditação que esse material é a palavra de Deus. Então, as verdades da palavra de Deus são os materiais que nós precisamos usar para edificar a nossa vida como morada de Deus. Ou seja, para que nós possamos ser edificados, nós precisamos de sabedoria e de conhecimento. Essa sabedoria e esse conhecimento vem da palavra que nos é ensinada. É esperado de nós que com o tempo nós cresçamos como discípulos de Cristo e aprendamos a palavra, mas muitos não têm tido esse crescimento. Muitas pessoas já com muitos anos de crente ainda necessitam que seja ensinada a elas os primeiros rudimentos da palavra de Deus. É isso que o escritor aos Hebreus fala aqui no livro de Hebreus, no capítulo 5. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Observem, queridos, que no versículo 14, o escritor aos Hebreus fala da questão do costume. Costume, ou seja, você precisa estar acostumado a pôr em prática a palavra, os ensinamentos, para que os seus sentidos sejam exercitados e você consiga ter um verdadeiro discernimento. Muitos cristãos, após muitos anos na igreja, ainda não têm esse sentido exercitado. Ainda, assim como o escritor aos Hebreus repreende os hebreus, eles também precisam que vos sejam, que sejam novamente ensinados os ensinamentos rudimentares de Cristo. Então, nesta parte 2 desse ensinamento, eu gostaria de falar sobre qual é a base, qual seria o fundamento dos apóstolos e profetas que nós vimos na lição passada, na parte 1 desse estudo, que está lá no livro de Efésios. Vamos ver. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então existe um fundamento, existe um alicerce, assim como uma casa literalmente falando, ela possui um alicerce e esse alicerce precisa ser a primeira parte que é lançada para a edificação da casa, Se a casa não tem alicerce, se ela é construída diretamente sobre a areia, ela vai cair, basta um empurrão e você vai derrubar aquela casa. É necessário um alicerce e esse alicerce ele precisa ser profundo, ele precisa ser forte e resistente se a casa que será construída sobre ele for uma casa grande. Quanto maior o edifício, mais firme, mais forte precisa ser a fundação. Nós já vimos que lá em Hebreus, no capítulo 5, o escritor aos Hebreus fala que era necessário para aquela igreja que fosse novamente ensinados os rudimentos de Cristo, que são o fundamento, ou seja, como a palavra de Deus é o elemento utilizado na construção, nós precisamos entender que existem verdades espirituais que são fundamentais, elas servem de base para que sobre elas nós possamos construir a nossa vida para o Senhor. Vamos ver que verdades são essas. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos,
e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, e isto faremos se Deus o permitir. Observe que o escritor aos Hebreus lista aqui o que ele chama de fundamentos, né? Fundamento, ou seja, a fundação para que a nossa vida seja edificada como morada espiritual de Deus. E ele cita 6 doutrinas básicas, 6 ensinamentos que precisam ser aprendidos e sobre os quais nossas vidas precisam ser edificadas para que a gente possa crescer e de forma saudável, né? Crescer e sermos construídos de forma correta. Eu lembro que quando eu fiz o Instituto Bíblico, uma das disciplinas era chamada de doutrinas básicas. E eu já tinha vários anos de conversão, e quando fui estudar essas doutrinas básicas, algumas coisas que eu ouvi ali, eu nunca tinha ouvido na minha igreja. Então eu fiquei pasmo, porque se aquelas verdades ali que estavam sendo ensinadas eram as doutrinas básicas, eram os ensinamentos fundamentais, por que eu já, após vários anos de conversão, não conhecia algumas daquelas coisas? Então, assim, temos visto aqui mesmo no ministério, quando eu discipulo alguém, quando eu ministro e ensino sobre essas doutrinas básicas, muitos cristãos que já têm, às vezes, anos de conversão, às vezes até criado na igreja, muitas daquelas coisas, elas precisam reaprender, elas precisam aprender, não é nem reaprender, aprender mesmo do zero, porque não foram ensinadas nas doutrinas básicas. E por isso houve uma deficiência no seu crescimento, na sua edificação espiritual como morada de Deus. É importantíssimo você, como cristão, entender, aprender os fundamentos, que são essas 6 doutrinas básicas que são citadas pelo escritor aos Hebreus. Nesta série sobre edificando a nossa fé, eu não entrarei com muitos detalhes nessas doutrinas básicas, porque nós aqui no Ministério Águios, nós temos já um discipulado, é uma série de vídeos que foram gravados e tem já algumas dessas doutrinas básicas de forma um pouco mais aprofundada. Mas tendo em vista que essas 6 doutrinas básicas, elas são a base, né, o alicerce para que nós possamos edificar a nossa vida para Deus, então é importantíssimo que seja ensinado, né, que nós possamos ver, aprender um pouco sobre essas doutrinas, e aí se você identificar que precisa se aprofundar mais, eu indicaria você assistir os vídeos do discipulado que nós temos gravados aqui mesmo no canal do Ministério Águios. A partir do próximo vídeo, nós vamos ver um pouco sobre cada uma dessas doutrinas básicas para entender quais são os fundamentos da fé cristã e nós podermos crescer a partir daí. Que a graça do Senhor seja com a tua vida.